Quando alguém me pergunta, pastor, o que você fala para as crianças? O que os pais devem falar? Eu digo a elas uma frase simples. Hebreus 12, 27. Escute bem. As palavras ainda uma vez indicam a remoção. Senhoras e senhores, nós estamos diante de uma fase profética. Indicam a remoção de tudo que pode ser abalado. O que eu estou dizendo a você, que tudo que pode ser removido, destruído e abalado será. Preste atenção. Não tem como impedir o que vem, mas já te explico. Isto é, todas as coisas criadas, que permanece e que não pode, presta atenção, não poderia ser abalada. Agora, escute bem o que eu vou te dizer. O texto começa dizendo que tudo será abalado. Tudo que pode ser destruído será destruído. Um reset. No entanto, tem um reino, o único, que não será abalado. Próximo verso 28. Eu quero vibração, mas muita, vai lá. Portanto, já que estamos recebendo. Não, mas espera aí. Ao mesmo tempo diz que tem algo que será abalado. Diz agora que tem um outro reino que é inabalável. Tudo pode ser abalado, menos o reino de Deus. Olha o que Deus diz. Em época, escute, em época de destruições, de guerras, de pandemias, em épocas de tudo sendo desfeito, abalados, tem uma coisa que nunca será abalada. Não foi abalado no Império Romano, não foi abalado em nenhum lugar, não foi abalado nunca na história, não foi abalado por John Locke, não foi abalado por Locke, não foi abalado por Robespierre, não foi abalado por Napoleão, não foi abalado por ninguém, não foi abalado em nenhum lugar, jamais, não foi abalado por Herodes, não foi abalado por nada, não foi abalado por Jezabel, não foi abalado por nenhum governo. Aí você diz, que é este? É o reino inabalável. Então o que a Bíblia diz? Agradeça, porque você está vivendo algo que não pode ser abalado. Primeiro, grave esse texto e vamos colocar agora Malaquias 4 primeiro, por favor, numa versão, esta versão mesmo. Escute bem. Tenho sido questionado como conciliar avivamento com o caos, com a guerra, com a fome, com as pragas. Como? Porque a ideia das pessoas é assim: o Apocalipse não diz que vai piorar? Sim. Está piorando? Sim. Então como que vamos viver um avivamento? É porque nós aqui no Brasil e nos Estados Unidos temos uma cultura de avivamento como se fosse uma coisa boa, e se esquecem, escute bem, de um pequeno detalhe, agora de uma forma bíblica e escatológica. Escute. Existem 3 povos para nós na igreja, na Bíblia. Quando a Bíblia fala, ela se comunica com 3 povos. Às vezes ela está falando com um povo que ela chama de gentil, todo mundo. Às vezes ela está falando com um povo que ela chama de geração santa, eleita, povo adquirido, ou no Novo Testamento, igreja. E às vezes ela está falando com um povo que ela chama de Israel. O nosso problema é que quando a Bíblia fala com o mundo, pensamos que é a igreja. Quando a Bíblia fala com Israel, pensamos que é a igreja. Quando ela fala com a igreja, pensamos que é o mundo. Então,
Observa que no texto passado, ela falou de dois mundos. Ela não falou de Israel e nem de igreja. Depois de Israel e igreja será o mesmo. O véu do templo se rasga, seremos o mesmo povo, mas por enquanto é Israel. Então há promessas na Bíblia para o mundo, há promessas na Bíblia para Israel e há promessas na Bíblia para a igreja. Quando eu falo igreja, não falo placa, não falo igreja evangélica, não falo igreja católica, eu falo o reino de Deus. A igreja de modo genérico, aquele povo que Jesus comprou. Quem crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, isso é chamado na Bíblia de igreja. Toda vez que você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você muda de mundo, você é transportado do reino das trevas e transportado para o reino de Deus. Você muda a nacionalidade. Deus não fala com você como se você fosse brasileiro. Deus não fala com você como se você fosse venezuelano. Deus não fala com você como se você fosse colombiano. Deus não fala com você, Deus fala com você como se você fosse igreja. Todos que têm Jesus recebem uma comunicação como minha igreja. Por isso que eu odeio quando alguém vai na internet e fica a igreja, a igreja, a igreja. A igreja tem um marido, ele que cuide dela. Jesus não vai me chamar diante do trono e falar: Hernani, vem aqui, me conta o que você achou daquela igreja, me conta o que você achou de fulano. Todo mundo vai dar conta de si diante de Deus. Jesus não vai mandar eu dar conta de ninguém diante dele. Então para mim é o seguinte: falou de igreja, perdeu a graça na hora. Por quê? Não tem como ser um espírito de Deus falando mal da esposa dele. O Espírito Santo não usaria a sua boca para falar mal da mulher de Jesus, que ele chama de minha noiva. Ah, porque o Espírito Santo diria: odeio a igreja é suja. Então você está indo falando: a igreja, minha esposa é suja, minha igreja, minha esposa é isso. Nunca, jamais é um espírito que vem de Deus. Quando alguém diz a igreja isso é aquilo outro, ele só pode não ser da igreja. Porque a igreja não é essa parede, não é essa placa, não é uma instituição, não é uma organização, é um organismo. Ela é um corpo, mas não de paredes, é um corpo de gente, de muita gente junta. É aí que Deus chama de minha igreja. Compreende o que disse? Pronto. Agora preste atenção. Voltamos agora a uma parte bíblica muito importante. Porque nós no Brasil e nos Estados Unidos, quando falamos de avivamento, nós imaginamos, me desculpe o que eu vou falar, não é crítica a nenhum movimento, mas o brasileiro teve um avivamento cultural. E aí eu vou tentar trazer uma ideia aqui, como que se avivamento fosse Camboriú, um movimento de gente passando 5 dias, e eu louvo a Deus por esses movimentos. Mas a nossa ideia de avivamento é movimento, evento, coisa que eu fico 5, 10 dias. Isso faz parte. Ou então pessoas, o paralítico andando, o cego, isso faz parte. Mas biblicamente, se pregarmos avivamento, ou levantarmos para pregar avivamento, não é uma coisa boa. Avivamento na Bíblia é a ideia de um bicho morto, uma carne podre sendo reavivada, ou seja, revivida. A própria palavra sugere, em inglês é revival, em italiano recita, resfeio. Muitas igrejas brasileiras já usam a palavra reviver. Bom, tem que estar vivo, morrer e agora ressuscitar. A ideia de avivamento para Deus é pegar um desfibrilador e se Deus levantar alguém para pregar avivamento, é porque algo em sua igreja não estava bem. Então, em primeiro lugar, avivamento não é uma coisa boa. Avivamento não é, presta atenção,
não é a ação de Deus. E agora pega, corta, fala, pastor Hernani virou herege. Avivamento não é a ação de Deus, é uma reação de Deus. Escute, diferente de muitas coisas, avivamento não começa porque Deus quis. Avivamento começa como resposta de Deus. Avivamento é reação de Deus a algumas coisas como caos, alguma coisa como dor. Ele sempre vem depois do caos. É estrada em deserto, é pomar em deserto, é chuva em terra seca. Abrirei um caminho no ermo, é frutos aonde não chove, é resposta a muita dor. Deus responde a dor assim. Então preste atenção, quando eu disser avivamento, eu estou falando de que Deus intervém na história. Então a primeira coisa, eu não vou falar do povo Israel, eu vou falar de dois povos, igreja e todo mundo, porque essa é a linguagem bíblica. Mundo ou gentil, biblicamente falando, é todo aquele que ainda não foi transportado para o reino. Ou seja, para nós, naquilo que cremos, para a Bíblia, naquilo que cremos, quando você ainda não recebe Jesus, você é transportado, você ainda é mundo. Por isso que a gente fala, fulano é do mundo. Quando recebemos Jesus, nós somos outro povo, noiva de Cristo, ou mais conhecido como minha igreja. Aí não tem a ver com CNPJ, tem a ver com fé. Quem é a noiva de Cristo? Quem crê em Jesus. Então você é igreja, você passa a ser igreja, ok? Toda vez que você lê na Bíblia a palavra dia do Senhor, o dia do Senhor, você está se referindo a uma coisa muito simples. Qual que é? A vinda do Senhor Jesus. E as profecias para o mundo de forma geral são de coisas muito ruins. Não há bondade no que vem adiante. Escute bem, qual é a chance de daqui 2 anos tudo está bem no mundo? Seja honesto. Vamos, nós torcermos é uma coisa, realista é outra. Daqui 2 anos não haverá mais violência, você acha? Daqui 2 anos não haverá mais drogas, você acha? Qual é a chance de daqui 2 anos estarmos em um paraíso? Responda. Responda. Qual é a chance de daqui 2 anos só não ter mais fome e pobreza no mundo, das coisas melhorarem? Me diga, seja honesto. Estamos falando de mundo, me diga como. Honestamente, estávamos pregando em Genebra, do lado do muro da Reforma, e havia um lugar um pouco maior que esse, tudo pintado de verde. Agora, há 1 mês atrás, e uma fila de gente por 24 horas, andando como The Last of Us, The Walking Dead ou Resident Evil, assim, ó, idosos, crianças, e andavam assim, ó. Chegavam na frente, estendiam o braço, ou aqui ou aqui, e o governo dizia: qual droga você quer? Eu estou falando de 24 horas. Alguém já viu isso em Genebra ou só eu? Sim. Em 24 horas, durante 24 horas. Aí você fala, eu uso heroína. Aí ele vem e tal, injeta heroína. O outro, LSD. O governo, tal, injeta. E eu parei e fiquei olhando isso 24 horas, 24 horas. Isso não para no governo. O governo vem injetando heroína, o governo vem injetando. É uma coisa cultural. Suíça, berço da reforma protestante. Ali está lá,
Museu dos Reformadores. Mas isso é igual em Munique, isso é igual na Alemanha, isso é igual no Canadá, já entregam por Uber Eats. Em Nova York, você sai da boate e o governo te entrega uma pílula de aborto. Diga, quantas pílulas você quer? Então agora a OAB colocou, eu fiz o print, não vou colocar aqui, um cachorro para ser ministro da proteção dos animais. A OAB. Então, deixe-me te dizer, não importa mais a verdade, importa a narrativa. O que eu estou falando para você? Sobre política? Não, presta atenção, esquece política nesse momento. Eu estou falando que o mundo é este. Uma mulher chegou a nós agora, estava pregando há 2 dias na Lagoinha, e uma mulher veio e disse: não há justiça, meu filho se matou. De 23 anos, de 23 anos ele se matou. E eu olhei para aquela mulher e a família toda, e eu disse: minha senhora, vem aqui, a senhora quer viver muitos anos? Ela disse: eu quero. Falei: vocês da família querem viver muitos anos? Eu quero. Eu pergunto, você que quer viver muitos anos? Então quer viver bem? Primeira coisa que você precisa aprender: o mundo é injusto. Então tem guerra, tem terremoto, aprenda isso. As pessoas são assaltadas, as pessoas boas morrem. E você entenda, quer viver bem, saiba, não há injustiça no mundo. Jesus vai trazer justiça. A justiça ainda virá. Você vai viver bem sendo... Opa, pastor, só precisa dizer isso bom? Eu estou falando a verdade. Não há verdade na expectativa errada, porém há verdade. Mas se você tiver a expectativa errada, você morre sem esperança. O problema está onde você consolida a sua esperança. Escute isso. Eu estou calado há 4 anos para falar isto. Tive pessoas que se mataram porque depositaram sua confiança errada. Mas então, pastor, como conciliar esse momento que vivemos em Brasil, esse momento que a Ucrânia vive, com isso que você está pregando? Que tipo de esperança é essa? Porque há gente que está dizendo que o mundo vai melhorar. Não vai. Então nós vamos nos lembrar que há 3 anos e meio, lá no início, quando estive aqui, eu disse que o pior momento do mundo é o melhor momento de algo que o Espírito de irmão. Como é que o senhor sabe? No, veja, eu nunca falei de propósito. Em um dia, o Espírito Santo me transportou há 20 anos atrás. E quando eu estive aqui, você vai se lembrar, na época é 20 anos de avivamento. Isso lá no início. Agora são 16, 17 e pouco anos de avivamento. E você se lembra de tudo isso? 1,5 bilhão de almas salvas. Neste último avivamento, que vai trazer o retorno de Cristo. Senhoras e senhores, vocês se lembram disso tudo? O nosso problema é que nós hoje pegamos a voz de Deus e fazemos como celular. Vai passando e curtindo, passando, e a informação não guarda mais. Isso a gente está fazendo com Deus como fosse o celular. Deus falou: tá, curte, gostei dessa informação de Deus, e se esquece. Mas eu vou te lembrar que foi dito tudo isso. Você leu numa folha em letras garrafais e assinou embaixo: na promessa de Deus. Deus prometeu o que Ele iria fazer com o mundo. Tudo seria abalado, mas alguém disse que o mundo iria melhorar. Bom, provamos, e não fui eu que provei. O mundo está provando o contrário. No entanto, ao mesmo tempo de um mundo inabalável de caos, Deus está contra-atacando de um outro lado. Preste muita atenção. Malaquias é o texto que eu mais amo para falar sobre avivamento. São 12 profetas falando sobre os últimos dias no Velho Testamento, com uma profecia de tempo médio a cada 100 anos. Vamos se lembrar disso.
de 100 em 100 anos Deus visita a terra. E ele chama isso de avivamento. E ele começa isso com a igreja, no CNPJ, povo. No entanto, o CNPJ é onde se concentra essa igreja. Nós estamos falando de uma forma organizada, ilícita. Isso é chamado de CNPJ, instituição. E isso, se não tiver isso, está contra as leis. Mas agora eu estou falando do povo onde se reúne. Esta é a igreja do Senhor. Diga, a igreja do Senhor se reúne num santo templo. O lugar para onde você vai é casa de oração. E você só é igreja quando está reunido na casa de oração. Entendeu o que eu disse? Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E aí então eu sou igreja quando estou junto com outro irmão. Daí surgiu a palavra eclesia. 2 ou 3 reunidos, Jesus disse. Assim como os gregos se reúnem em 2 ou 3, chamado de assembleia, daí surgiu a palavra igreja. Igreja só é igreja quando estão reunidos. Você não é igreja sozinho. Você já viu um narigão andando na rua dizendo: eu sou o corpo? Então não tem como a pessoa falar eu sou igreja sem ser igreja. Eu sou a igreja. Para você ser igreja, deve estar reunido. Aí é uma assembleia. É o termo eclesia, igreja. Jesus diz: agora eu vou levantar minha igreja, minha assembleia. 2 ou 3 juntos formamos uma igreja. Você só é igreja quando estamos juntos aqui agora. Sem essa reunião não há assembleia dos santos. Isso é ser igreja, se juntar em nome de Jesus. E aí esse espaço que nós construímos, Jesus chamou de casa de oração. É aonde você tem a igreja. Passou disso, você é templo do Espírito. Mas igreja é quando se reúne. Se não se reunir, não é igreja. Você precisa se reunir com outro irmão para continuar sendo a igreja do Senhor. Quem compreende esse fundamento tão simples? Porque tem que falar: eu não vou na igreja, eu sou a igreja. Não é. Você não é igreja. Você é igreja quando está com outro irmão. É assembleia. Reuniu, é igreja. Por isso que se chama igreja. Reunião, assembleia. A primeira profecia bíblica que eu vou citar não é para a igreja. Então não quero desesperançar você, mas ela é real e é para nossos dias. E se você quer ser alguém com a resposta de Deus a seu povo, e se você quer ser alguém, veja, eu recebi autorização do governo da Venezuela para estar lá agora. Sexta, sábado e domingo agora estou na Venezuela. Como é que o senhor vai na Venezuela? Pois eu vou. Estávamos no Peru, meu filho e eu, com autorização do governo. Estava na Argentina, com autorização do governo. Não há nenhum país fechado para mim. Então eles dizem: o que você vai falar? Evangelho, política? Não, sou um pregador do evangelho. Eu orei e falei: Senhor, Billy Graham nunca teve porta fechada. Ele pregou em todos os sistemas, direita, esquerda, comunista, capitalista, todo. Falei: Senhor, eu quero isto. Ele falou: então vá e fale de mim. Eu não sou jornalista, eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não sou político, eu sou pregador do evangelho. Então o Espírito Santo me disse: então suba e pregue. Deixa a política para os políticos, deixa a medicina para os médicos, deixa o esporte para os esportistas. Você é pregador do evangelho. Ah, eu sei que isso é estranho para muitos, pois eu preguei isso para todos. Aqui há pessoas que Deus chamou para a política, mas eu sou chamado para pregar. Eles vêm a mim sabendo que eu sou pregador. Então eu sou como alguém que ora com eles.
Mas meu chamado é subir aqui e pregar. Então eu disse à Venezuela: eu vou falar de Jesus. Então pode vir. Você me compreende o que eu estou dizendo? Então escute, presta atenção. O que Deus fala para um momento tão desesperançoso para alguns, que tinham na esperança em um homem, uma esperança em um partido, uma esperança em uma ideia. Então, pois certamente vem o dia. Bom, de que dia estamos falando? Oh, mas de novo? Pois é, desculpa, eu sempre dou muito trabalho aqui. Pois certamente vem o dia, ardendo como fogo. Bom, senhoras e senhores, esta é uma promessa, uma profecia, que ninguém gosta de falar. Porque eu recebi, me diga, como é se você prega esse avivamento, se Apocalipse isso vai piorar? É verdade. Mas eu quero vibração para você entender. Certamente vem o dia como fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. O fogo ateará neles, diz o Senhor dos Exércitos. Agora você vai se lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24. E não vai ficar nem raiz nem rama. Você leu isso? Está falando de guerra, está falando de bomba atômica, está falando de pandemia, está falando de fome, está falando de fogo, está falando de seca, de queimada, está falando de desabastecimento, está falando de tudo o que é ruim. Parece que o diabo decidiu: eu vou acabar com tudo. Ai, que falta de esperança. Bom, este é o mundo. Se você quer viver bem, saiba, não tem esperança no mundo, não tem justiça no mundo, mas tem justiça. Porque agora eu vou pegar o verso 2. Eu quero que você leia em voz alta isso, porque o meu coração salta para fora. Salta para fora. E agora você decide de que lado você está, porque toda a riqueza do mundo está concentrada neste lado. E eu te digo, verso 2, vamos ler em voz alta. De novo do início. Deixa congelado o texto. É a mesma profecia do mesmo dia para dois povos. Está muito claro para mim, como Hebreus 12, 27 e 28. De um lado nós temos um povo em depressão, de um lado nós temos crianças se matando. Ontem uma menina fechada até aqui, eu olhei para ela e ela ficava assim. Falei: vem, levanta os pulsos. Ela: não, levanta os pulsos. Então naquele dia ela havia, antes de ontem, tentado suicídio 8 vezes, e a mãe não sabia. Eu olhei para a mãe e disse: você sabia disso? Ela: não, como? Eu falei: você deveria saber. Estava pregando em Boston, a menina saiu de dentro da igreja e puxou a corda no banheiro da igreja. Os pais não sabem mais o que fazer com seus filhos. Então alguém está assustado porque está vendo crianças cheias do Espírito Santo e fala: isso é um fanatismo. Bom, tem 2 espíritos que podem entrar em seu filho. Um é Jesus que dá, é o Espírito Santo. O outro a Vandinha dá. A Vandinha. Você pode escolher qual espírito que entra nele. Ele pode ficar assistindo o dia inteiro o TikTok ou a série Lúcifer e receber o Espírito. O Espírito. Ou pode ser o Espírito Santo e ele ficar 3 dias e as notas dele aumentar, ele parar de falar palavrão. Por quê? Você passa, e escute bem, ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Mudará tudo. Mas você pode decidir: não quero esse fanatismo. Ok, você não consegue segurar seus filhos mais do TikToker, do YouTube, da Netflix. Nenhum pai, você pensa que você tem controle sobre seus filhos? Não tem. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Um homem conseguiu na justiça, na Espanha, o direito de andar pelado. Imagina você estar andando com a minha filha, tem 7 anos, e o homem todo pelado na sua frente. Eu sou uma pessoa, gente, que eu escolho a briga para brigar. Eu sou colérico, então eu não brigo por qualquer coisa. O meu problema é a ira. Eu não tenho estopim curto. Eu não tenho estopim. Então eu fico de longe. Mas para me tirar do sério é muito difícil. Mas quando tira, eu tenho que orar a Deus para não dar ataque de ira,
que não é de Deus. Então eu sou metódico, eu sou focado. Há anos, todos os dias, das 4h30 às 8h, o mesmo horário, de forma sistemática. Você não chega a lugar nenhum motivado. Ninguém vence na vida, normal, ou em qualquer lugar. A motivação não te leva a lugar nenhum, é a disciplina. Você nunca terá experiência naquilo que você não gasta tempo. Ninguém vence porque está motivado. Você não sai para trabalhar motivado. Você nunca diz segundou, você diz sextou. Sabe qual é o nome disso? Motivação. Agora você tem que trabalhar, senão você morre de fome. Sabe qual é o nome disso? Disciplina. Esquece a motivação, ela é muito importante só no início. O resto é responsabilidade. Isso é na vida, isso é na educação de filhos, isso é na vida de oração. Disciplina. Você tem que orar quando não quiser, você tem que orar de pé, você tem que orar quando chora, quando não chora, você tem que orar com a mão levantada, com a mão abaixada, com o olho seco, você tem que orar de noite, de dia, você tem que orar, querendo ou não. Ah, não tem nada para falar, fica calado ali, Deus ouve seu coração. Sabe qual é o problema? Eu posso falar do Brasil, porque eu sou brasileiro. Infelizmente, já são muitos anos pregando em muitos outros idiomas, felizmente, mas eu posso falar do meu país, eu vivo aqui. O brasileiro começa tudo e ele ama tudo, é o povo mais apaixonado do mundo, ao mesmo tempo o que mais perde a paixão mais rápido. Eu agora vou orar, parou de orar. Eu aprendi a orar, pior para você, porque agora você vai chegar diante de Deus e nunca mais vai dizer que ninguém te ensinou. Está indesculpável. Melhor se não soubesse. Sabe o que é isso? Falta de disciplina, de foco. Quem é disciplinado, ele faz as coisas por disciplina. Nenhum avivamento vai vir porque você quer, ele vai vir porque você precisa. Você tem que estar desesperado, disciplinadamente, para que Deus mude seu país, seu filho, porque os pais é o seguinte, eles não querem mais se incomodar com os filhos. Então deixa isso para os youtubers, os tiktokers e a Netflix. Põe um fone de ouvido e fica aí, me deixa em paz. Bom, filho é uma colheita a longo prazo. Daqui 10 anos você vai vir desesperado pedindo porque seu filho usa tanta droga, porque seu filho não respeita, porque seu filho agora tem 10 filhos, nenhum num casamento porque ele nunca casou. E só trabalho, porque quando era para você ter disciplina com eles, você deixou ele na mão de uma babá que você nunca viu, chamada Netflix, youtuber e tiktoker. Olha o que diz o texto, presta atenção, que agora no mesmo período há uma profecia para o mundo. Agora Deus muda o texto, mas para vós. Opa, mudou o povo. A fala para o povo mudou. Ele estava falando com o povo, agora está falando para o outro. Quem é esse vós aqui? Vamos ler em voz alta, eu quero muita vibração. Porque você diz, não há justiça no mundo. Não, há justiça, não no mundo, mas há justiça. Vamos ler em voz alta, vai lá. Para. O mundo está em caos, mas para vocês que reverenciam o meu nome. Agora eu quero vibração, mas muita força e paixão, porque nós estamos diante do maior avivamento da história, maior que Atos 2, maior que Brosville, Pensacola, maior que todos os avivamentos, maior que Wesley, Finney, maior que Watfield, maior que todos os avivamentos que você já leu. Olha o que diz o texto, mas para vocês, vamos lá? Calma, brasileiros, leia tudo, depois se empolgue, vamos de novo. Escute,
parafrasear agora. Primeiro ponto: existe uma justiça nascendo, mas não é igual você pensava. Também não é uma briga. O mundo não vai respeitar quem está brigando como eles. Segundo, trazendo cura em suas asas. Observe o seguinte: no versículo 1 diz que tem um mundo doente. No versículo 2 diz que alguém trazendo cura nas asas. Quem que é? Na espada. Como que Deus levanta a sua espada? Quem é a espada de Deus? Você vai ver que em Apocalipse diz que na mão ele tinha 7 estrelas, na outra mão 7 candelabros, pastores e igrejas, todas. Mas da sua boca saía uma. Que espada é essa? É a espada. Toda vez que o mundo degringolou, que o mundo desafinou, começou a cair, o Espírito Santo entrou na frente e arvorou uma bandeira chamada avivamento. Então, do meio dos escombros nasce o sol da justiça, do meio da dor nasce a cura, do meio de muito sofrimento nasce o avivamento. Como aconteceu agora, está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo na Venezuela, está acontecendo na Argentina. Deus está mudando uma esfera, uma atmosfera. Os Estados Unidos estão correndo para as ruas para orar. Sabe, deixe-me te dizer, em 1700, início do século, começa o iluminismo francês, o iluminismo inglês. Robespierre pega os livros de Voltaire e Rousseau, lê, e vem a Revolução Francesa. Um homem chamado Guillotin põe uma máquina de matar no centro de Paris e mata 150 mil pessoas guilhotinadas, inclusive padres, pastores e todos os reis e príncipes. Está na história. Na Inglaterra com John Locke. E você fala, o que acontece? Uma guerra de 100 anos. Primeiro também uma peste negra. O povo morria em 24 horas com a peste bubônica. Um homem, escute, chamado Conde Zinzeldorf, comprou um terreno no interior da Alemanha, em 1700 purinho. Isso antes de todos os avivamentos. No início do caos, guerra de 100 anos. Lá no final vem Napoleão, varre a Europa e o povo só comia batata. Um homem chamado Zinzeldorf compra um terreno. Você lembra quando a Babilônia invadiu Israel? O rei morreu, o rei ficou cego e todos seus filhos morreram. Jeremias apanhou porque ele dizia, vai acontecer, vai acontecer. Então ele foi preso, jogado na cisterna com uma canga. Quando o templo foi destruído, a cidade destruída, os próprios babilônicos soltam Jeremias. O profeta Jeremias senta numa cadeira, em cima dos escombros do templo, sozinho, todo mundo exilado. E Deus falou para Jeremias, escolhe para onde você vai. Você quer ir para a Babilônia ou ficar? Eu quero ficar. Então faça algo, compra um terreno. Você lembra disso? Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará. Compra um terreno. Aonde é que era esse terreno? E outra, que dinheiro Jeremias tinha se o homem estava preso e apanhou e perdeu tudo? Você vai se lembrar que quando veio 7 anos de fome seca por causa da palavra de Elias, o próprio Elias foi embora do país. 50 mil profetas foram mortos por Jezabel. Tinha fome seca, animais morrendo. O rei estava passando fome, mas tinha homens liderados por um homem chamado Obadias, que escondeu 7 mil profetas em grupos de 50 e dava comida para eles de manhã, de tarde e de noite. 50 mil profetas já tinham morrido. Aquilo não era início do caos, que era o auge do caos. Você vai se lembrar que foi quando, antes de entrar a crise, Deus levanta José. Depois vem a crise e Deus levanta José, que o rei da Babilônia manda chamar Daniel por 5 vezes. Que Dário chama Daniel depois de velho. Deus nunca parou de falar, nós que paramos de ouvir. Deus não está calado, Deus não está fingindo. Deus vai reagir.
E eu não estou falando de algo que vai começar, eu estou falando de algo que vai crescer. Nós não vamos viver um avivamento, nós já estamos em um avivamento. Ele agora vai crescer. Agora ele precisa desenvolver uma cultura, não é uma empolgação. Você precisa desenvolver uma cultura permanente. Olha o texto, em primeiro lugar, levantará trazendo cura. Há alguns anos atrás, acho que alguns de vocês se lembram que eu venho aqui tem muito tempo. Eu estava pregando no interior da África, num vilarejo chamado, pregando não, fui lá, um vilarejo chamado Metushira, tinha 15 mil habitantes, e não havia água potável naquele vilarejo. Então as pessoas andavam muitos quilômetros para pegar água embaixo de uma ponte, água barrenta, animal morto, e levava para o vilarejo. E eu vendo aquilo, falei, meu Deus, por que não faz aqui um poço artesiano? Foi esquisito. Isso também não é normal, porque tem pessoas, empresários no mundo todo para vir cavar um poço. Falei, isso não está normal. Então eu fui andando e perguntando, e falei, por que não tem poço? Ele disse, teve, muita gente veio aqui e cavou, ele cavou 300 poços, mas o governo vem, toma o poço e cobra a água do povo. Falei, mas qual é a alternativa, senhor? Não adianta então eu cavar um poço. Se eu cavo um poço aqui, o povo não tem dinheiro para pagar. Aí o Senhor veio e falou assim, compra um terreno, cava o poço, continue com o terreno no seu nome, que aí é particular, e deixa o povo entrar e sair a hora que quiser. Falei, barata essa profecia. Só o poço foi $50 mil. Aí cheguei na minha esposa, ela falou, como vamos fazer isso? Bom, Deus levantou os recursos, compramos o terreno, cavamos o poço. Aí passou algum tempo, alguns anos, teve o maremoto e o terremoto em Beira, saiu nos jornais, você lembra? Toda a cidade inundada, destruída, aquele monte de mortos vindo pelas praias, e aquela região todinha foi destruída. Eu chorei porque a gente perdeu muitas pessoas que conhecíamos ali naquilo. Todas as igrejas caíram, prédios caíram, pronto, igual agora na Síria. Mas de repente, estou eu e minha esposa assistindo a televisão, o Fantástico, e sobrevoando uma fila de gente. E aí a fila dizia assim, ó, olha a fila de gente atrás de água potável. Só tem água potável a 60 quilômetros. Senhoras e senhores, se você depois digitar assim, ó, pastor Hernando cavando poço, eles colocaram no YouTube. Eu vi esses dias, hoje nós vimos inclusive aquela fila de gente. E aí o Fantástico nunca vai dizer como não precisa. Só em um lugar tinha água potável. E eu e a minha esposa começamos a chorar. Aquela fila de gente puxando água do nosso poço. Você não sabe o que Deus está fazendo, porque toda a revelação é progressiva. Por que Deus não te conta daqui 10 anos? Porque senão você conta para o diabo. Quando é que você conta para o diabo? Quando você conta para os outros. Então Deus vai te dando passo a passo do amanhã. Eu estou diante da maior igreja dos últimos dias aqui. Hoje vocês não sabem. Deus não vai te contar, mas escute. Há alguns anos, há 4 anos atrás, o Senhor me transportou para 20 anos nas frente. Eu tive aqui, lembra? 20 anos de avivamento. Depois outro ano, 18 anos. Agora nós estamos perto de 17 anos de avivamento. E 1,5 bilhão de almas salvas em todo o mundo. Porque depois que vem aquele caos na Europa, um conde chamado Zinzendorf comprou o terreno e pegou todos os cristãos perseguidos para morar ali no interior da então Morávia, e disseram, para viver aqui, para não ser perseguido, tem que orar por 24 horas em uma torre de oração e ler a Bíblia. Se não podem ir para lá, a terra é minha, um fazendeiro comprou. Então, gente, eu não estou falando de 200 horas de oração, eu estou falando de 100 anos de oração.
24 horas, eles começaram um movimento de 100 anos de oração. Aí vem avivamento wesleyano, aí vem avivamento de Moody, aí vem avivamento de Finney, aí vem avivamento de todos. Nasceu dali de um fazendeiro muito rico, que decidiu colocar ali e pôs toda a Europa para orar. Aí você vai se lembrar da história de onde nascem os chamados morávios. Aí John Wesley, um dia, vindo da Geórgia, na época da guerra ali do norte e sul dos Estados Unidos, ele vê, o barco dele começa a afundar e ele vê um grupo de morávios orando, porque eles oravam muito. Você está empolgado com Osborne? Glória a Deus pelo que está acontecendo em Osborne. Eu não tenho nenhuma dor de cotovelo, porque não é aqui. Tem gente com dor de cotovelo aí. Eu quero é ver o circo pegar fogo, irmão. Eu quero é fogo no parquinho. Eu quero lá, eu quero aqui, eu quero em Campinas, eu quero em Samambaia, eu quero em todo. Glória a Deus por isso. Imagina o prefeito de Osborne, a alegria dele, a economia. Eles estão tendo que reabastecer todo o comércio, porque as pessoas estão na rua comprando, vendendo, bebendo, comendo, e não estão destruindo nada, não estão quebrando nada, estão orando e a cidade está prosperando, e o Kentucky está feliz. Não tem carro batendo, todas as cadeias estão abertas, como o país de Gales. Mas você fala, só Osborne já são 38 universidades. Meu Deus, eu estou vivendo um sonho. Deus sabe o quanto eu orei, e todos, alguns também oraram por isso. Deus sabe quantas noites eu falo, Senhor, faz de novo. Faz o que o Senhor fez com Finney. Em 1832 ele ganhou 30, o país inteiro tinha 30 milhões de habitantes, ele ganhou diretamente 6% de todo o país, e indiretamente 60%, um homem, no meio da guerra do norte e do sul. Você acha que nasceu os hospitais na Europa quando? Como? Quando a Inglaterra não tinha uma igreja aberta, cavaram valas por causa da peste negra. Londres tinha 300 mil habitantes, 100 mil morreu da peste. O povo passava por cima dos corpos para ir ouvir o Whitefield, Charles Wesley, John Wesley pregar, no meio da guerra. Nós somos a cura. Nós temos a palavra. Nós somos a ajuda dos governantes. Em nossas asas, nós somos a espada que Deus levanta, mas não para brigar. Crente nunca está pronto para matar, mas sempre deve estar pronto para morrer. Não é briga, é paixão pelos que sofrem, trazendo cura. Agora outra parte importante. Estava meu filho e eu, vocês vão se lembrar, teve uma irmã aqui, tem um irmão aqui que está me ouvindo já há muitos meses, e ainda não, a mesma mensagem. Eu ia pregar outra coisa, não consegui. Você não cansa de ouvir, eu não canso de falar. Até verá uma verdade para você como virou para mim. Eu estou falando da grande esperança. Deixe-me te falar. A igreja é a espada de Deus. Nós somos a resposta da dor. Nós somos a resposta do caos. Nós somos a ajuda dos homens. Nós somos os conselheiros. Toda a riqueza estará aqui. Escute bem. As empresas lá estarão com problema. As suas, veja como Obadias. Um homem tinha toda a riqueza do país na sua mão. Olha o que diz o texto. Eles estarão com dor, sofrendo, em depressão, mas você vai ajudá-los. Sabe, daqui uns dias haverá uma fila de gente com tanta doença psicossomática,
eles vão entrar por aquela porta, porque não haverá mais psiquiatra que aguente, nem psicólogo que tenha resposta, mas você vai dizer: vem aqui, eu quero te falar sobre Jesus, eu quero te falar o que Jesus pode fazer, eu quero te falar como Ele toca nas pessoas. Nós temos a resposta certa, na hora certa. Essa é a boca, essa é a espada de Deus. A igreja é uma bomba. Ponto importante: e vocês saltarão como bezerros no curral. Eu vou traduzir: vocês estarão felizes, não haverá depressão em você, não haverá crise de ansiedade em você, haverá palavra de Deus em sua boca. Ei, você se prepara, é o maior avivamento da história. A cada 100 anos vem e tem que vir um avivamento. Tem um desses, Jesus volta. Eu não posso te dizer se Jesus volta agora, eu não sou louco, mas se todos os cumprimentos proféticos estiverem certos, esse é o último avivamento, e é Ele que vai trazer a volta de Jesus. Mas para isso, 1,5 bilhão de almas salvas serão salvas. Então o que eu estou fazendo aqui, no meu último dia do feriado de carnaval? Eu estou dizendo a você, chamando você para fazer história, para ajudar os homens sem resposta, para parar de brigar a briga que não é sua. Nós temos a palavra da esperança, nós temos a boa notícia, nós somos luz do mundo, não treva da treva. Eu quero que você entenda: em 10 anos, uma igreja passa muito rápido. Se nossos filhos são cumprimento de Joel 2,28, vossos filhos profetizarão. Eles precisam receber o Espírito Santo, é agora. Eles precisam vencer a crise de ansiedade, é agora. O Espírito Santo precisa vir sobre eles, é agora. Então preste muita atenção. O que você quer sobre avivamento? Não é uma coisa que você tem que se empolgar. Você tem que gerar isso dentro de você e fazer disso uma verdade que não tem volta. Para mim, avivamento não tem volta. Eu estou levando cura sobre minhas asas. Eu não pedi a Deus nunca isso, mas o Senhor quer te levantar para isso. O Senhor quer que você faça história. Ei, jovens, crianças, adolescentes, eu quero que você tenha sentido a minha oração todos os dias: Senhor, não me deixe viver inutilmente. A pior coisa da vida é chegar aos 40 e tal, 50 e falar: que inútil eu fui. Eu tenho uma menina de 7 anos, ela ora mais de 1 hora por dia. Mas veja, olha para mim. Em 2019, eu estava dentro do avião indo para Nova York. E aqui eu vou terminar. Acredite. Tá bom, não termino. Agora eu também vou até meia-noite. Mas estou brincando, eu tenho que viajar de madrugada. Eu estava dentro do avião indo para Nova York, e eu tenho todo um ritual. Veja, eu durmo dentro do avião, é muita viagem, mas eu tenho 3 pinos aqui, 4 hérnias de disco. Esses dias alguém disse: eu não estou trabalhando porque descobri que eu tenho uma hérnia de disco. Pô, dos 40, se você não tem dor, você está morto. E aí eu preparo, ponho um fone de ouvido para não ouvir as crianças gritar dentro do avião. Põe aqui o tapa-olho. Tem aquele ritual que você já conhece, Marcos. Mas de repente entrou um homem antes do avião decolar e tinha um capu. Assim, tinha um capu.
E ele pegou e sentou do meu lado na saída de emergência. Eu falei, ah não, eu ia deitar. Mas a hora que ele sentou do meu lado, o avião decolou. A hora que eu fui fechar, aquele homem olhou para mim. A hora que eu olhei para ele, eu não sei se eu já contei para vocês, eu conto de novo porque é necessário. Eu já falei tanta coisa aqui. E aí a hora que ele olhou para mim, eu olhei para ele e não tinha um rosto dentro do capô. Isso não era ruim, tá bem? Aquele homem olhou de dentro do capô, que eu não vi o rosto, e ele disse: foca nas crianças. E sumiu. O diabo veio à terra atrás de nossos filhos, mas Deus já preparou o contra-ataque. A Bíblia não diz em Joel 2:28 que seus filhos seriam rebeldes, desobedientes, drogados. A Bíblia diz que vossos filhos seriam os profetas. Eu estou falando de Joel 2:28, que o último avivamento ali registrado: vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visão e vossos velhos sonharão. Eu estou aqui para te dizer, preste muita atenção. Uma criança de 8 a 10 anos hoje, daqui 16, é ela que vai ganhar o mundo. Então ela precisa receber o Espírito Santo hoje. Eu me lembro quando eu recebi o Espírito Santo. Foi 28 de fevereiro, eu tinha 12 anos. Por que eu nunca esqueci? Porque eu fiquei 7 dias orando em línguas. Eu não quero uma vida inútil. Eu também não quero saber quem está com fama, quem não está. Eu não quero saber quem caiu, quem não caiu. Eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. A única coisa que eu quero, o Senhor fala: ande e diga aos pais, ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Ontem, sei lá que hora, eu falei assim: venha todas as crianças e apenas diga: Espírito Santo, te amamos, nada mais. Eu estou dizendo que o Senhor vai visitar seus filhos, netos e sobrinhos. Você precisa ensiná-los a respeitar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e eles precisam saber disso. Quando falar o nome Espírito Santo, a lágrima precisa rolar dos olhos deles. E é você. Minha filha, ela deitada no chão orando, e alguém olhou e falou: nossa, que bonitinho, sua filha ora assim. Vocês ensinaram? Eu falei: nunca. Os seus filhos só vão amar o Deus que você ama. Nunca disse vá orar. Ela vê os pais fazendo. Eu estou chamando você para pôr seu nome lá no livro de São Mateus. Começa escrevendo: havia um homem chamado Mateus. Eu estou chamando você para pôr seu nome agora na história. Este é o momento. Ali havia um homem chamado Marcos. Ali havia um homem chamado Francisco. Ele revolucionou uma era muito difícil. Ele revolucionou um país muito difícil. Sabe, você não vai comer ração. Para de falar isso. O Brasil é o celeiro do mundo em muitos sentidos. Pouco me importa quem está lá. Eu estou dizendo a você que tudo vai mudar. Então eu perguntei àquele pastor: e na Ucrânia? Agora houve um avivamento na Ucrânia. Falei: então como trazer um avivamento na Europa? Ele disse: Putin sabe. Eu estou dizendo a você que seus filhos serão visitados dentro de casa. O Espírito Santo vai vir sobre eles. E mais, se esse é o século do Espírito, seus filhos vão nascer cheios do Espírito. Agora só falou heresia. Não, Jesus nasceu cheio do Espírito, batizado com o Espírito no ventre. João Batista nasceu cheio do Espírito. Samuel nasceu cheio do Espírito. Todos os profetas já nasceram e receberam o Espírito Santo lá no ventre. Este é o século do Espírito. O Espírito Santo pode vir sobre seus filhos agora, ou a Vandinha põe outro Espírito. Agora eu quero saber: você quer ter uma experiência profunda com o Espírito Santo? Você quer?
Você quer uma experiência profunda com o Espírito? O Espírito Santo. Você quer acordar vendo Jesus? Sentir um amor profundo por Jesus, a ponto de não conseguir explicar? Primeira coisa, você tem que estar desesperado por essa experiência. Não é só querer, é desesperar. Eu vou te explicar como isso funciona sem nenhum emocionalismo. Do jeito que está aqui, você precisa entender o que é unção. Ela é automática. Eu vou tirar todo o emocionalismo, por isso que eu estou falando devagar. Vou pegar aqui, veja bem, presta atenção. Essa jovem, vem aqui você. Arica, aqui, traga essa menina aqui, por favor. Eu não sei que é essa menina, vem aqui. Do jeito que você está, ela está normal. Estava. Você pode manipular adultos, nunca crianças. Isto se chama respeitar o Espírito Santo. Sabe o que ela disse? Ela disse? O Espírito Santo. Ele só precisa que você diga: Espírito Santo, eu te amo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Você tem que tratá-lo como uma pessoa, não desprezá-lo. Eu vou te mostrar isso, porque tem gente que diz que eu fico hipnotizando, emocional. Quê? Isso é automático. Eu não prego para crianças, gente. O que eu falei aqui que foi para eles. Há uma conexão do Espírito com o Espírito desses jovens, e acontece um efeito. Agora parece que o Espírito vem e injeta na minha veia um calor e um desespero incontrolável por sua presença. O que você sente agora é o Espírito Santo sobre você. Ame, respeite o Espírito Santo agora. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Então você vai perder para o que o carnaval está fazendo. O altar é todo seu. A banda. O altar é de seus filhos, é das crianças. Criança, o lugar dela é aqui. Jesus diz: não as impeçais. Queima agora tudo que você tem para queimar. A terra seca tem que clamar pela chuva. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. E aonde tem brasa, tem glória. E agora está na casa. Aonde tem lenha. Você ainda está sentado fogo, ainda? Não creio. Tem brasa. E aonde tem brasa, se joga no rio do Espírito agora. E agora está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. E aonde tem brasa, tem glória. E essa noite agora está na casa. E aonde tem lenha, tem fogo. E aonde tem fogo, tem brasa. E aonde tem brasa, tem glória. E
sua casa. Vamos lá, igreja. Vamos lá, Nova Aliança. Vamos lá. Aqui a Netflix não pega mais. Recebe, recebe. Escute esse som, porque ele é um som familiar. Acostume-se com este gemido do Espírito. Você crê que o que está acontecendo em Kentucky, Estados Unidos, é de Deus? Mas eu vou te dar um endereço bem perto de um grande avivamento aqui, agora, sua casa, aqui em Londrina. Vai lá ver um avivamento. Há uma cultura do Espírito Santo ali em Araçatuba. Deixe-me te falar, tem gente querendo ir em Ellsworth, que não consegue orar 15 minutos em casa e quer orar 200 horas lá. Comece sua célula, um altar. Oh Deus, responde com fogo, e eu respondo queimando. Você precisa dizer isso de forma desesperada. Você conhece o Espírito Santo? Responde com poder. Quanto meu incenso sobe até você, ó Deus, responde com fogo, e responde queimando, ó Deus, responde com poder. Enquanto meu incenso sobe até você, ó Deus, responde com fogo. Aonde tem lenha, tem fogo, o mais alto que você puder. tem brasa, e aonde tem brasa, tem glória, e a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo, e aonde tem fogo, aonde tem lenha, tem fogo, aonde tem fogo, tem brasa, e aonde tem brasa, tem glória, e a Agora grite, grite, aonde? tem lenha, tem fogo, e aonde tem fogo, Agora você vai gritar, ó Deus, ó Deus. responde com fogo, e
Escute bem o que eu vou dizer. Escute bem. Amanhã não será uma quarta-feira de cinza só para o mundo. Para nós, viramos pura cinza hoje, de tanto fogo do Espírito. Aqui só vai ter gravetos. Entendeu? Agora escute, presta atenção. Quando alguém me pergunta, pastor, o que você fala para as crianças? O que os pais devem falar? Eu digo a elas uma frase simples. Eu ensino elas a respeitar o Espírito Santo. Eu pergunto, olha aí bem, você conhece o Espírito Santo? Boa parte delas, a maioria nem sabem porque choram. Cabe aos pais depois virem e dizer. E elas dizem, não conheço o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo é Deus. Como disse um rapazinho de 10 anos, 12, e ele gritava, gemia. Eu disse, você sabe o que está acontecendo? Ele, não, mas eu sinto algo grande. Falei, então você precisa agora respeitar o Espírito Santo. Ele, como se faz isso? Nunca mais fale palavrão, desrespeite seus pais. E todos os dias eu disse a uma criança, ela, como eu faço? Deus é Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E agora você só recebe Ele no Espírito. Então todos os dias você diz às suas crianças, eu digo a mim, você precisa dobrar o joelho e dizer, Espírito Santo, eu te amo, eu te respeito, o resto é com Ele. Isso é todo dia. Os nossos filhos só vão amar o Deus que nós amamos. Você precisa ensinar seus filhos a respeitar o Espírito Santo. É uma pena